Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem com a graça do Senhor. Vamos aqui para mais uma leitura, mais uma meditação diária da palavra do Senhor Jesus. Nós paramos a nossa leitura no livro de Levítico, no seu capítulo de número 14, no seu versículo de número 20. Nós vamos dar continuidade aqui na nossa leitura, na nossa meditação diária, todos os dias lendo a palavra do Senhor. Lembrando que o livro de Levítico ele é composto por 27 capítulos, a gente já está aqui no capítulo de número 14, e ele também é composto por 859 versículos. Foi escrito aí pelo nosso irmão Moisés, que faz parte aí do Pentateuco, e o livro de Levítico está localizado no terceiro livro da Bíblia. Vamos lá? Livro de Levítico, capítulo de número 14, com o tema a lei acerca do leproso depois de ser sarado. Versículo de número 20 a seguir, que diz assim: E o oferecerá como oferta de cereais sobre o altar, assim o sacerdote fará expiação pelo ofertante, que ficará limpo. Se, porém, for pobre e os seus recursos insuficientes, tomará apenas um cordeiro para oferta pela culpa como oferta movida, para fazer expiação por ele. Levará a 10ª parte de uma efa de flor de farinha assada com azeite para oferta de cereais, e uma caneca de azeite, 2 rolinhas e 2 pombinhos, conforme os seus recursos, dos quais um será por oferta pelo pecado e o outro pelo holocausto. Ao 8º dia, Ao 8º dia da sua purificação, mostrará ao sacerdote a entrada da tenda da congregação perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e a caneca de azeite o moverá por oferta movida perante o Senhor. Então o sacerdote molará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que deve ser purificado, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda, e com o dedo indicador direito espargirá o azeite 7 vezes perante o Senhor. Do azeite que tem na mão, porá na ponta da orelha direita daquele que deve ser purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar de seu pé direito, no mesmo lugar em que pôs o sangue da oferta pela culpa. O que sobrar do azeite que tem na sua mão, o que tem na mão do sacerdote, o sacerdote porá sobre a cabeça do que deve ser purificado para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme os seus recursos. Será um para oferta pelo pecado e outro pela oferta e outro pelo holocausto. Assim da oferta de cereais, assim o sacerdote fará expiação por aquele que deve ser purificado perante o Senhor. Esta é a lei daquele de quem está a praga da lepra, cujos recursos insuficientes para a sua purificação. Disse o Senhor a Moisés e Arão: Quando entrardes na tenda de Canaã, que vos darei por propriedade, e eu enviar a praga da lepra, alguma coisa da terra que vos pertence, o dono da casa o fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há praga em minha casa. O sacerdote ordenará que esvaziem a casa antes de ir examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que nela há. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa. Versículo de número 37 do capítulo de número 14 de Levítico. Se ao examinar a praga notar nas paredes da casa manchas verdes ou vermelhas, parecendo mais profundas do que a parede, o sacerdote sairá da casa e isolará durante 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote voltará e, se constatar que a praga se alastrou pelas paredes da casa, ordenará que arranquem as paredes em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo. Fará raspar toda a casa por dentro, e o pó da raspagem será lançado fora da cidade, no lugar imundo.
Depois tomarão outras pedras e os porão no lugar das primeiras, e a casa será rebocada com outra argamassa. Se, porém, a praga tornar a brotar depois de arrancadas as pedras e de a casa ter sido raspada e rebocada, o sacerdote voltará para examinar. Se a praga se tiver estendido na casa tiver estendido na casa, é lepra maligna, e a casa será imunda. Portanto, será demolida a casa com as suas pedras e a sua madeira, como também todo o reboco e tudo que será levado para fora da cidade em um lugar imundo. Aquele que entrar na casa em qualquer dia em que estiver fechada será imundo até a tarde. Também o que dormir ou comer em tal casa lava suas vestes. Se, porém, ao entrar na casa, o sacerdote notar que a praga não se estendeu nela depois de ter sido rebocada, declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves, madeira de cedro, pano vermelho e hisopo. Imolará uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Então tomará a madeira de cedro ou hisopo, o pano vermelho e a ave viva, e os imolará no sangue da ave morta e nas águas correntes, e espargirá a casa 7 vezes. Versículo de número 52, o capítulo de número 14 de Levítico. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com a ave viva, com a madeira de cedro e com o pano vermelho. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto, assim fará expiação pela casa, e ela será limpa. Esta é a lei referente toda a sorte de praga, de lepra, de sarna e de lepra dos vestuários e das casas, do inchaço, da erupção, das manchas lustrosas, para determinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei acerca da lepra. Capítulo de número 15 do livro de Levítico. Lembrando que o livro de Levítico ele é composto por 27 capítulos, a gente já está aqui no capítulo de número 15. As impurezas dos homens, do homem e da mulher. Disse o Senhor a Moisés e Arão: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver um fluxo que sai de seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta é a lei da imundícia, quer o fluxo continue e a escorrer, quer seja estancado, ele será imundo. Toda a cama que o homem que tiver o fluxo se deitar será imunda, e toda coisa que sobre ele se assentar será imunda. Quem lhe tocar na cama lavará as vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo que se esteve assentado ou que tem o fluxo, lavará suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Quem tocar no corpo do que tem o fluxo, lavará suas vestes, banhará em água e será imundo até a tarde. Se o homem que tem uma pessoa limpa, esta lavará suas vestes, se banhará em águas e será imundo até a tarde. Toda a sela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda, e qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. Qualquer que levar essas coisas lavará as suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Todo aquele em quem o que tem fluxo tocar, sem que este tenha lavado as mãos em água, lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar e que tem o fluxo será quebrado, mas todo o vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo,